Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um dos versículos que marcaram a minha história, que se encontra em Mateus 17, 21, e diz: mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. No final do ano passado, eu vivenciei uma situação que aparentemente se tratava de algo natural, algo humano, quando na realidade era espiritual. E por eu pensar que o problema que eu estava enfrentando era humano, obviamente, utilizei recursos humanos a fim de solucioná-lo. Eu me posicionei, eu dialoguei, eu aconselhei, eu usei todas as minhas forças e recursos disponíveis a mim naquele momento. Mas parecia que quanto mais eu tentava, mais complicada a situação ficava. E após alguns dias orando, pedindo a Deus uma resposta, o Senhor me respondeu da seguinte maneira: jejua. Eu passei o final de semana meditando no que o Senhor havia falado comigo. E na segunda-feira eu iniciei meu dia no propósito, em jejum. Eu saí de casa e o meu dia foi totalmente diferente. Então, na terça-feira, eu fiz novamente a mesma coisa. Acordei, iniciei o meu dia no propósito, em jejum, e o meu dia, mais uma vez, foi totalmente diferente. Naquela semana, eu jejuei 5 dias e vivi experiências sobrenaturais com o Senhor. E eu compreendi que a batalha que eu estava enfrentando não era natural, não era humana, era espiritual. E só seria vencida com armas espirituais. Mas o que Mateus 17, 21 tem a ver com tudo isso? Bom, a passagem em que este versículo está inserido relata a cura de um menino endemoniado. Esse texto está presente em Mateus 17, do versículo 14 ao 21, mas também pode ser encontrado em Marcos 9, do versículo 14 ao 29, e Lucas 9, versículo 37 ao 43. Essas 3 referências nos trazem características de que aparentemente aquele menino tinha epilepsia, visto que os textos nos trazem a palavra lunático e espírito mudo, que segundo este dicionário, o dicionário da Bíblia de Almeida, lunático significa provavelmente uma pessoa que sofre de epilepsia, uma doença nervosa que ataca a intervalos, podendo aparecer todos ou alguns dos seguintes sintomas: vertigem, endurecimento dos membros, queda no chão, convulsão, movimentos de engolir, mordedura da língua, espuma na boca e suores. Mas o ponto-chave dessa passagem é que aos nossos olhos parecia epilepsia. As características nos levavam a crer que era epilepsia. Mas olha o que vai dizer em Marcos 9, 20. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Ou seja, quando aquele menino encontrou Jesus, o espírito maligno que estava dentro dele se manifestou. Jesus expulsou aquele demônio, expulsou o espírito imundo. E aquele menino foi sarado. Essa passagem me levou a refletir que vão existir circunstâncias em nossas vidas que serão naturais, humanas e que necessitarão de uma intervenção humana. De repente, um médico, um remédio, uma terapia, um diálogo, um posicionamento, uma atitude, ou seja, recursos humanos. Porém, por outro lado, essa passagem também me levou a refletir de que vão existir circunstâncias em nossas vidas que serão espirituais e que muitas das vezes o inimigo ele vai tentar nos enganar, nos levando a pensar que se trata de algo natural para que este algo não seja resolvido. Porque, irmãos, se o que você está vivendo hoje for espiritual, só será resolvido com meios, com recursos espirituais. Por isso que é tão importante nós estarmos atentos, vigilantes, nós termos discernimento, para que nós não venhamos cair nas armadilhas de Satanás. E é importante ressaltar que o jejum, ele não é uma ferramenta de barganha. O jejum e a oração não são moedas de troca onde o meu objetivo a ser alcançado é a realização dos meus desejos. É necessário compreender que o jejum é para matar, enfraquecer a minha carne e fortalecer o meu espírito. O poder existente no jejum e na oração é para libertação, é para expulsão de demônios, é para que haja a demonstração de sinais e maravilhas, é para nos preparar
para a batalha espiritual, para nós vencermos as batalhas espirituais que enfrentamos nos nossos dia a dia. Eu gostaria de ler para vocês 2 trechos que me chamam muita atenção, que estão nesse livro, O Poder Secreto da Oração e do Jejum. O primeiro deles é esse aqui, olha. Nós jejuamos não para ganhar alguma coisa. Jejuamos para nos conectar com o nosso Deus sobrenatural. Estamos limpando o canal que nos conecta com a unção divina. Este canal fica corroído pelo curso normal da vida nesse mundo decaído. E a melhor maneira de limpar nosso sistema espiritual da corrosão do pecado e do mundo é por meio da oração e do jejum. Uma outra parte que chamou minha atenção diz assim: se o Filho de Deus orou e jejuou para ter poder no seu ministério, por que você acha que deveríamos fazer outras coisas? Ele considerou o jejum uma prática tão natural na vida cristã que disse aos discípulos e aos seus críticos que orar e jejuar faria parte de sua vida depois que ele se fosse. Nada mudou desde que ele pronunciou essas palavras. Se você é cristão, então você ora. Se você é cristão, então jejua. E eu gostaria de finalizar esse vídeo falando para vocês que querem aprender um pouco mais sobre o jejum e sobre a oração, que vocês possam estar lendo Mateus 6, do versículo 5 ao 18, onde Jesus fala, ensina sobre a oração e sobre o jejum. E eu gostaria de indicar este livro aqui, O Poder Secreto da Oração e do Jejum, e também esse aqui, O Poder pela Oração, que são 2 livros que impactaram a minha vida e eu creio que também podem impactar a vida de vocês.